neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, com fidelidade. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Jesus é melhor. Jesus é melhor sim, e ouve bens. Jesus é melhor do que tudo que tens, melhor que riquezas e posições, melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é melhor, ele sim satisfaz. Jesus é melhor sim, ele é amor, caminho, luz, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo
para termos segurança de que de fato estamos ensinando àqueles que nos ouvem a verdade, e para aqueles que nos ouvem terem segurança de que de fato estão ouvindo a verdade, é necessário que usemos exclusivamente a palavra de Deus. Porque passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar, disse Jesus. Quando é assim, diz o Senhor, não importa o que se levanta contra aquilo, aquilo permanecerá. Em Deuteronômio, capítulo 20, a partir do verso 1, nós encontramos as leis da guerra. Deus dando suas leis a respeito da guerra. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor. Pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando vos achegardes à peleja, vejam, ouvintes, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Veja quem estava comissionado a falar ao povo naquela hora. Era o sacerdote. E dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração. Não temais, nem tremais. Quer dizer, não fique com medo, nem vos atemorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Bom, nós lemos até o versículo 4 do capítulo 20 de Deuteronômio. E aí prossegue as leis da guerra. Mas vamos ligar isto aqui com o que Jesus disse em São Lucas, capítulo 12, versículo 4. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. São Lucas, capítulo 12, versículo 4 e versículo 5. Sabe-se que uma grande pessoa disse: eu estou autorizado a combater a estes pequenos grupos. Francamente, eu teria vergonha de um poder deste. Poder para combater pequenos grupos. Justamente ao contrário do que aconteceu com Davi. Davi sempre teve autoridade para combater coisa maior do que si, não menor. Que heroísmo é este, combater os menores? Que valentia é esta? Que coragem é esta? Que poder é este? De onde vem esse poder? Esse poder sempre veio de Satanás. E só pode ter força através da maioria, através dos meios terrenos e assim por diante. Mas aquele grupo menor, que é de fato de Deus, não teme tais valentes, tais poderosos, tais Golias, como Davi não temeu um bem maior do que si. Davi estava com uma comissão completamente diferente de determinadas pessoas nesse dia.
Ele estava comissionado e tinha poder para combater o maior, não o menor. Para combater o maior e não o menor. Agora, Deus está segurando, porque Jesus disse: não temais, ó pequeno rebanho. Isto é certo que o rebanho de Jesus é pequeno. Deus não está na maioria. Ele está na minoria. Jesus disse: largue a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos, quer dizer, a maioria prefere a estrada larga, a religião fácil, a doutrina fácil. Leiam 2 Timóteo capítulo 4 e veja a profecia dos dias em que estamos vivendo. Paulo disse que chegariam os dias nos quais estamos, que a maioria, não suportando a sã doutrina, por terem comichão nos ouvidos, amontoariam doutores para si, conforme as suas próprias concupiscências, doutrinas conforme a concupiscência do povo. Doutrinas que não nos deixam perder o povo, que não nos deixam perder o dinheiro do povo. Então São Paulo, em outras palavras, está profetizando isto. Enganoso é o caminho do homem. O coração do homem se perde em seus propósitos quando ele começa a olhar pela aparência, pelo que é natural. Ló fez uma péssima escolha, olhando através dos olhos naturais. E quantos homens têm confiado no que os seus olhos veem, no poder, na maioria, em números, em força terrena, e por fim terminam totalmente derrotados. Isto não falando no inferno. Onde estão os grandes, os poderosos que mataram, que sacrificaram os cristãos no passado? Eles estão vivos hoje? E com segurança, segundo as Escrituras, eles caíram. A estátua que Nabucodonosor viu, aquele homem que escravizou o povo de Deus em Babilônia, aquela interpretação de Daniel tem se cumprido. Ele viu uma estátua de poder. O rei viu, sim, com a cabeça de ouro, o tórax, o peito de prata, as coxas de bronze, e as pernas, os pés de ferro misturado com barro. Isso se falando do reino babilônico, que mesmo sendo como ouro, caiu. Depois veio o Medo-Persas, que mesmo sendo como prata, passou. Depois veio o reino grego, que mesmo sendo como bronze, passou. E por último, o reino de ferro e barro, que está se passando neste presente momento. Forte em poder material, fraco como barro em poder espiritual. Isto é certo. A pedra rolará dentro em breve e cobrirá a terra com a glória de Deus. Quando a terra for coberta com a glória de Deus, isto quer dizer que todos os grandalhões já se passaram, que massacraram os pequenos. Mas como Jesus disse, não temeis aos que não podem fazer nada mais do que matar o corpo. Antes, temei a Deus. Muitas vezes Deus lhes concede poder. Jesus disse para Pilatos, quando Pilatos disse, eu tenho poder para te soltar. Mas Jesus respondeu, você não teria esse poder se Deus não lhe desse. Eu gosto de ver a palavra concordar. É verdade ou não? Se alguém diz eu tenho autoridade, sim, você não teria se Deus não lhe concedesse. Mas uma coisa é certa,
tudo passará. Existe uma lenda que Pilatos está no inferno lavando as suas mãos numa bacia de sangue e elas nunca ficam limpas. Existe esta lenda. E ele disse: eu tenho poder para te soltar. Eu tenho autoridade. Mas de onde vinha aquela autoridade? De Deus. Mas para quê? Para que as Escrituras se cumprissem? Para que os cordeiros de Deus fossem sacrificados? No caso de Pilatos e Cristo, para que o cordeiro fosse sacrificado? De onde veio o poder para aqueles reinos passados sacrificarem a igreja, matando em uma só era 68 milhões de cristãos que não cederam à farsa, ao falso cristianismo, ao engano da falsa conversão do imperador, que não cederam ao casamento da igreja com o poder mundano material? Onde estão aqueles poderes hoje? E eu pergunto, onde estão aqueles que foram sacrificados? Eles estão vestidos de branco, com palmas nas mãos. Eles estão aguardando por mim, por você, meu irmão, por você, minha irmã, que confia na palavra de Deus. Pois vindo o inimigo como torrente de águas impetuosas, o Espírito do Senhor arvorará a sua bandeira contra ele. Vejam, ouvintes amados, Noé lutou contra o mundo civilizado de sua época. Noé, apenas Noé. Lutando contra um mundo mais civilizado do que o mundo de hoje. Perfeitamente. Aquele mundo tinha substâncias que conservam a múmia até hoje, milhares de anos. Aquele mundo antediluviano tinha tintas que duram milhares de anos, sua cor viva até hoje. E Noé, com toda a sua estupidez, com toda a sua ignorância, com todo o seu analfabetismo, simplesmente com um martelo, um serrote na mão, contradizendo todos os cientistas de então, todo mundo avançado de então, um homem apenas. Agora veja, Noé não matou uma pessoa sequer. Noé não precisou de usar arma contra quem quer que fosse. A peleja era do Senhor. Gideão não precisou também, com apenas 300 homens. Não para perseguir uma minoria, não para perseguir 100, 150, 50 quando ele tinha 300 escolhidos. Não, os próprios midianitas, que eram milhares aos milhares, acabaram-se consigo mesmos. Isto é verdade? Isto é a Bíblia? E o que nos inspira uma meditação como esta? Nos inspira a continuar cortando toda dúvida com a palavra de Deus. Então a questão do momento é tomar a palavra de Deus e abrir o caminho por cima de toda dúvida. A única coisa que nos falta, ó crentes eleitos, filhos de Deus, grupinho pequeno, pequeno rebanho, a única coisa que falta é separar-nos de todas as dúvidas e crermos que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Ele está dizendo para não termos temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. O Senhor teu Deus, que te tirou do engano religioso, que te tirou da denominação, que é o Egito de hoje, que te tirou daquele lugar que te dava alimento, paneladas de carne, brincadeiras sensuais, diversões mundanas, e te tirou para um deserto, isolada, santa, separada, o Deus que permitiu a São João ir para a ilha de Pátimos, sozinho, desprezado,
vem com a revelação do Apocalipse para você. E você sai neste mundo como quem sabe para onde vai. Abraão saiu do meio de sua parentela, saiu de sua terra sob uma promessa. E você está andando também sob uma promessa de Deus. Você não sabe onde estão seus companheiros hoje. Às vezes, numa capital de 8, 10 milhões de pessoas, tem apenas um eleito. Em Sodoma e Gomorra havia tanta gente, mas somente um justo se angustiava, se enfadava pelo que via ali, de imundícia, de pecado. Talvez você possa pensar que está sozinha, que está sozinho. De fato, esta é a natureza da águia. É uma ave solitária. A águia é uma ave solitária. E você pensa que está sozinho. Mas lembre-se que Noé não estava sozinho. José lá no calabouço não estava sozinho. Sadraque, Misaque e Abednego, quando a maioria se levantou contra eles, sendo eles apenas 3, não ficaram sozinhos dentro da fornalha ardente. Também, Daniel não ficou sozinho na cova dos leões. E ele, o nosso mestre, diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus me guia no caminho desta vida. Jesus me guia no caminho desta vida. Jesus me guia no caminho desta vida. Apesar de pequenino, Jesus me guardará. Jesus me guia no caminho desta vida. E respondendo disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Nos momentos de tristeza e de sabores, eu confio em meu Jesus e dou louvores. Mesmo tão fraquinho, Jesus me amará. Jesus me guia no caminho desta vida. Jesus me guia no caminho desta vida. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. São Lucas, capítulo 12, versículo 32. Ouvintes, irmãos amados, confiai na promessa de Deus, na sua palavra, e não temais o que vos possa fazer o inimigo. Vença o mundo pela fé. Sejam santos, sejam separados. Proclame a vossa fé através de vossa vida, e Deus pelejará por vós. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família. Culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na igreja, Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você.
ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernaculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página, ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações, o dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá, dá-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar, exaltar. Sim, Deus nos tem protegido, com a vitória acabar. Não se tem Ele esquecido, que na palavra real tudo nos tem prometido, Ele nos tem garantido, graça e favor sem par, sim, todo bem-estar quer nos dar. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá, dar-nos a poder real, Deus nos guardará, defender
A palavra evangelho quer dizer boas novas. Boas novas de salvação. Agora, ouvintes preciosos, nós queremos chamar a vossa atenção para o grande fato que é evangelizar as pessoas com o objetivo de termos apenas uma vida social acomodada, sem crimes, sem terrorismo, sem perigos de vida. Isto não quer dizer o verdadeiro evangelismo. Isto não quer dizer a verdadeira evangelização. Porque isto somente não faz ninguém um ser cristão. Não devemos estar contentes em simplesmente tirarmos o homem do vício, do tóxico, do crime, o que é bom, na verdade. Mas isso não é tudo. Nós encontramos na Bíblia Sagrada que pessoas cujas vidas eram impecáveis, jamais haviam cometido adultérios, jamais haviam cometido crimes e não tinham vícios. No entanto, não eram e não foram salvas. Jesus Cristo veio para trazer o homem ao novo nascimento. Nós encontramos aquele mancebo de qualidade que guardava os mandamentos impecavelmente. Jesus disse: falta-te uma coisa. Vai e vende o que tens, dá aos pobres e vem e segue-me. Jesus sempre foi na corda do coração da pessoa. E ele não deixou um evangelho simplesmente para o nosso bem-estar físico-social. Ele não enganou aqueles que deveriam entrar pela porta estreita, pelo caminho espinhoso, para depararem-se com a vida eterna. Ele disse claramente: estreita é a porta, espinhoso é o caminho que conduz à vida eterna. E ele disse: como o mundo me aborrece, ele vos aborrece também. Então, se nós tivéssemos tempo, nós poderíamos constatar melhor ainda que o Evangelho não é simplesmente para uma acomodação social, uma vida acomodada. Não. Agora, Deus sempre põe o homem diante de uma escolha. Ele lhe deu capacidade de escolha, lhe deu livre arbítrio para escolher. Ele traz o homem até uma certa altura, até um certo conhecimento de si mesmo. Mas depois este homem tem que escolher. Ele veio trazendo Moisés até uma certa altura, mas por fim disse a Bíblia que Moisés preferiu, escolheu sofrer por um pouco de tempo com o povo de Deus no deserto do que ter por um pouco de tempo o gozo do pecado. Deus, na verdade, é quem chama o homem, mas o chama para ver as suas coisas,
as suas delícias, a glória dos céus. Mas, assim que ele mostra, através de todo o evangelho pregado pelo mundo afora, então este homem fica sob uma escolha, diante de uma escolha. E agora, é aí onde tem que se pregar para quem já é crente. Por isso é que São Pedro escreveu para crentes. São Paulo escreveu a crentes. Aqueles que já haviam começado a boa carreira, propondo coisas mais excelentes. Ele encontrou a igreja de Corinto numa verdadeira balbúrdia dos dons carismáticos. Ele disse: espera aqui um pouquinho, eu vou vos mostrar um caminho mais excelente. Vocês já são crentes, vocês já aceitaram Jesus Cristo como Salvador, vocês já têm dons, vocês têm línguas estranhas, vocês têm profecias, vocês têm dons de cura divina, vocês têm tudo. Mas agora eu quero vos apresentar um caminho bastante, bem melhor, mais excelente. E agora, se os nossos amados ouvintes quiserem ver qual é este caminho, leiam sua carta, Carta de São Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Sim. Ele veio por esta carta até chegar no capítulo 15, trazendo aquela igreja que estava baseada em dons, e mesmo fazendo da ceia uma confusão. O carro estava completamente fora dos trilhos, fora da estrada. E ele veio procurando a colocar esta igreja nos trilhos. Quando chegou no capítulo 15 desta primeira carta aos Coríntios, ele pôde falar de coisas tão tremendas. Ele pôde falar da ressurreição. Ele pôde falar sobre a justificação da nossa fé. Ele pôde falar sobre semente que se planta, o corruptível que se planta e o incorruptível que brota novamente. Ele pôde falar de mistérios. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então ele tirou a igreja que estava patinando ali nos dons e caminhou com ela. Subiu a montanha com ela, para mostrar a ela e a nós todos que isto é apenas andaime, isto é apenas uma carreira, isto apenas contribui. Mas vamos até o alto, vamos ver os mistérios de Deus, escondidos aos sábios e entendidos e revelados aos pequeninos. Eis aqui, vos digo, um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Ele estava falando da morte. Ele estava falando justamente da morte. Aqui ele já está desafiando a própria morte, o próprio terrorismo, as perseguições de então e de todos os tempos da igreja. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Uma trombeta sempre prepara o soldado. O soldado que conhece o que significa aquele som, se prepara de acordo com aquele toque. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porém, convém que isto que é corruptível
que a carne, cheia de temor, esta carne cuja inclinação é inimizade contra Deus, e temendo tanto a morte, lançando mãos de meios lícitos e ilícitos, lançando meio de todos os comércios religiosos, de todos os meios científicos, para viverem mais um pouco aqui, ficarem mais nesta carne. Medo, terror, terror da morte assola o mundo. Nem o velho, nem o jovem, ninguém quer enfrentar a morte como ela é. Mas você sabe de uma coisa? Que o temor da morte se justifica mais justamente por causa da separação que aquela alma se encontra com Deus? Se justifica mais pelo pecado? Nunca estamos de acordo, nunca um cristão busca a morte com suas próprias mãos. Um cristão cuida de sua vida. Um cristão não tem vícios. Só de não fumar já é um cuidado com a vida. Já está deixando de se suicidar. É um suicídio em massa. Está aí apoiado por todos os meios. Mas quando o homem nasce de novo, as coisas velhas se passam, tudo se faz novo, ele se transforma em uma nova criatura, a ponto de gritar: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo continua, naturalmente excitado pelo Espírito. A sua caneta estava trabalhando naqueles pergaminhos. E ele dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Já havia trazido a igreja a esta posição, a uma posição de ouvir coisas, a se armar de tal forma que podia desafiar até a própria morte. Porque quando a morte lhe disse: Paulo, eu vou lhe apodrecer numa cadeia, ele não se deteve. Lá dentro da cadeia ele escreveu: quanto a mim, já estou sendo oferecido por sacrifício. O tempo da minha partida se aproxima. Pelejei uma boa peleja, acabei a carreira, guardei a fé. Desde já está preparada uma coroa que o Senhor justo juiz dará a mim. Somente para você, Paulo. Ó santo apóstolo Paulo, somente para você? Somente para os apóstolos? Não, ele disse não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda, todos quantos amam a sua mensagem, todos quantos amam esse toque dessa trombeta que você está ouvindo. Esta pode ser sua última oportunidade. Seja jovem ou velho. Você sabe, o homem pode resistir a Deus quantas vezes quiser, mas um dia ele o rejeita pela última vez. Ele o rejeita pela última vez. Sempre existe um último acontecimento na vida daquela pessoa. Quer seja simples, humilde, pobre, quer seja rico, sábio, ilustre,
é a última viagem, é o último adeus, é o último discurso, é a última mensagem, é o último sorriso, é a última despedida da esposa, é o último abraço dos filhos, é o último beijo, é a última reunião, é a última palavra, é a última decisão, é a última rejeição. Deus está falando com seu povo. Não tente fazer cristãos como vocês mesmos. Antes, nasçam de novo, venha um novo nascimento. Acabe fez uma israelita pela janela. Jezabel entrou pela janela. Ele fez uma israelita pela janela, casou-se com ela, e vocês conhecem a história de Acabe na Bíblia Sagrada. Comido pelos cães, os cães lamberam seu sangue, segundo a palavra do Senhor. Tanto o sangue dele como a carne de Jezabel. Não tente fazer cristãos manufaturados, acomodados à vida social, que aspira e que suspira, e que se ajoelha e que busca Deus, e que trabalha para Deus, para fazer uma melhor sociedade apenas. Não. No mundo tereis aflições. Esta espada é estreita, e segundo o que está escrito, não há remédio para o mundo. Os homens batem de um lado e de outro, muito sinceramente, com bons propósitos, se acabando daqui e dali, mas está escrito, as profecias estão se cumprindo. Tornaram-se amantes de si mesmos. Eles têm forma de piedade, mas negam a sua eficácia. Vejam o que Paulo profetizou acerca desta hora em que estamos vivendo. Saibam todos que todo labor tem o seu final, todo gozo tem o seu final, toda bonança tem o seu fim, toda tempestade tem o seu fim. E ao findar o labor desta vida, que destino há de ter a tua alma? Hoje Cristo te quer libertar. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Por que temermos a morte? Um caminho brilhante de luz. Passa desse instante a última hora de pecado, de dúvida, de indiferença, e creia na mensagem de Deus para esta hora presente, em nome de Jesus Cristo.
Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura de volta à palavra original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Jesus bendito.
Tudo Cristo a ti entrego, oh que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa,